Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024. Vamos falar sobre eleições, pessoal. Pois é, o ano de 2024 está marcado aí por eleições mundo afora, né? Tivemos eleições aí na Venezuela que está longe de ser resolvida a situação por lá. Estamos acompanhando, está um ambiente tenso, um ambiente que está muito complicado, vamos acompanhando aí a situação, vamos trazer novas informações assim que for possível, tá, pessoal? Mas vamos falar das eleições aqui no Brasil, que ocorrerão em outubro, eleições municipais e por todo o Brasil, onde vamos escolher os nossos prefeitos, os nossos vereadores, né, pessoal? E também tem eleições lá nos Estados Unidos, eleições para presidente da República, Kamala Harris versus Donald Trump. Quem será o republicano ou a democrata que irá vencer? Vamos acompanhar, parece que tem debate aí, dia 10 está um pouco confusa a situação, se vai haver debate, se não vai haver debate. Vamos aguardar e vamos acompanhar até a tomada a posse, né, do novo presidente ou da nova presidente lá nos Estados Unidos, né, pessoal? Mas vamos voltar aqui para o Brasil, falar de pesquisa que saiu hoje, pessoal. Pesquisa fresquinha, pesquisa Quest. Falamos da Datafolha, agora vamos falar aí da Quest, né, pessoal? Vamos falar primeiro de São Paulo. Boulos tem 22%, Marçal 19% e Nunes 19%, em empate técnico triplo, segundo o site do G1, pessoal. Vamos lá. No segundo pelotão estão Datena, aqui, né, pessoal? Vamos lá. Que a gente começa a ler, né? Aí o site pula. Como é que é? Mas vamos que vamos, povo. Segundo pelotão estão Datena com 12% e Tabata Amaral, PDT, com 8%, também empatados tecnicamente. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então vamos lá. A pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, hoje, dia 28 de agosto, pessoal, mostra Guilherme Boulos, do PSOL, com 22% das intenções do voto. Para Pablo Marçal, do PRTB, com 19%. Ricardo Nunes, do MDB, com 19%. É um empate técnico triplo na liderança da disputa pela Prefeitura de São Paulo, que é muito difícil que não haja segundo turno, né, pessoal? Já está quase que certo que haverá segundo turno, só vamos aguardar quem, né? Vamos lá. Guilherme Boulos tem 22%, Pablo Marçal 19%, Ricardo Nunes 19%, Datena 12%, Tabata Amaral 8%, Maria Helena 3%, Bebeto Haddad 2%, João Pimenta 0%, Ricardo Senesi 0%, Altino Prazeres 0%, indecisos 8%, branco ou nulo não vai votar 7%, pessoal. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo SP 08379/2024. O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre domingo, dia 25, pessoal, e ontem, terça-feira, dia 27. O nível de confiança é de 95%. Muito bem. No levantamento anterior, feito em julho, Boulos tinha 19%, Nunes 21% e Marçal 13%. Os números indicam que os três oscilaram dentro da margem de erro, no caso do candidato do PRTB, no limite da margem. Muito bem. Intenção de voto para prefeito de São Paulo, primeiro turno, evolução na pesquisa estimulada, pessoal. O diretor da Quest, Felipe Nunes, diz que a pesquisa mostra a estabilidade de Boulos, uma queda significativa de Datena, que na anterior estava empatado tecnicamente com Boulos e Nunes na liderança, e que Marçal tem avançado no eleitorado bolsonarista. Em junho, o prefeito de São Paulo tinha uma fatia maior desse grupo, 36% dos que votaram em Jair Bolsonaro, do PL, no segundo turno de 2022, disseram que escolheria ante 24% em Marçal. A margem de erro no segmento é de 5 pontos para mais ou para menos. Muito bem. Na pesquisa atual, Nunes e Marçal estão tecnicamente empatados, com o candidato do PRTB numericamente à frente, tem 39% contra 33% de Nunes. A disputa parece que realmente está sendo feita dentro do eleitorado bolsonarista. Nunes e Marçal estão ali o tempo todo buscando esse eleitor, disse aí Nunes. Muito bom. Segundo turno, pessoal.
No levantamento sobre intenções de voto sobre o segundo turno, Boulos e Marçal aparecem empatados com 38%. 19% dizem que anulariam ou votariam em branco, ou não iriam votar. Os indecisos são 5%. Segundo a Quest, Marçal herdaria uma parcela maior dos eleitores de Nunes, 48%. Boulos ficaria com 20% deles. Em relação a Datena, os dois candidatos dividiram igualmente o eleitorado do atual prefeito de São Paulo. 31% iriam para Marçal e 30% para Boulos. Muito bem, já os de Tabata iriam majoritariamente para Boulos, 51%. Outros 17% votariam em Pablo Marçal. Segundo turno em São Paulo entre Boulos e Marçal. Numa eventual disputa entre Ricardo Nunes e Boulos, o prefeito de São Paulo estaria na frente. Se a eleição fosse hoje, teria 46% das intenções de votos, ante 33% do candidato do PSOL. Tá aí, né? O prefeito Ricardo Nunes ganharia de Guilherme Boulos, do PSOL, né, pessoal? Nunes herdaria mais eleitores que de Marçal, 59% contra 9%, e de Datena, 44% contra 27% do que Boulos. Em relação a Tabata, o prefeito ficaria com 48% e o candidato do PSOL com 38%. Segundo turno em São Paulo entre Boulos e Nunes. Numa disputa entre Nunes e Marçal, o prefeito estaria na frente, né? Falamos sobre Nunes e Boulos, agora vamos falar sobre Nunes e Marçal. O prefeito também estaria na frente caso a disputa se desse hoje, 47% ante 26%. Nesse cenário, 51% dos eleitores de Boulos, 42% de Datena e 61% dos votos de Tabata iriam para Nunes. Marçal ficaria com 9%, 21% e 3%, respectivamente. Muito bem, segundo turno em São Paulo entre Nunes e Marçal, né, pessoal? A pesquisa é espontânea. A Quest também perguntou em que o eleitor votaria sem apresentar os candidatos. A chamada pesquisa é espontânea. Indecisos ainda são a ampla maioria, 59%. Boulos tem 12%. De intenções de voto, antes era 9%. Marçal tem 10%, em julho eram 4%, e Nunes 8%, antes era 7%. Então, ficou assim, pessoal. Guilherme Boulos, 12%, Pablo Marçal, 10%, Ricardo Nunes, 8%, Tabata Amaral, 3%, Datena, 1%, Maria Helena, 1%, Ricardo Senés, 0%, Bebeto Haddad, 0%, indeciso, 59%, branco nulo, não vai votar, 6%, pessoal. Pois é. Vamos lá, intenção do voto para prefeito na pesquisa espontânea, né? Foi assim que ficou, né? A rejeição e reconhecimento. A pesquisa mostrou também quem são os candidatos e que os eleitores conhecem, mas não votariam. Datena, do PSDB, aparece como o mais rejeitado, com 56%. Na sequência está Guilherme Boulos, do PSOL, com 45%. Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, com 39%, e Pablo Marçal, do PRTB, com 35%. Na quinta posição vem Tabata Amaral, do PSB, com a rejeição de 31%. E depois Maria Helena, do Novo, com 25%, Bebeto Haddad, com 16%, João Pimenta, com 15%, Ricardo Senesi, com 12% e Altino Prazeres, com 10%, pessoal. Conhecimento é o potencial de voto, né? Muito bem, a decisão do voto, pessoal. Na análise da decisão do voto, quando o entrevistado é perguntado se a escolha apontada no cenário estimulado é definitiva ou ainda pode mudar, 46% dizem que é definitiva e 53% que pode mudar. 1% não sabe. Entre os eleitores de Boulos, 58% dizem que a escolha é definitiva, 41% dizem que ele ainda pode mudar, e 1% não sabem ou não responderam. Entre os eleitores de Pablo Marçal, do PRTB, 48% dizem que a escolha é definitiva e 52% que ainda podem mudar. Entre eleitores de Ricardo Nunes, do MDB, 44% estão decididos. 56% dizem que a escolha pode mudar. A maioria dos eleitores de Datena, do PSDB, dizem que podem mudar a escolha do voto. 36% dizem que a escolha é definitiva e 63% dizem que ainda podem mudar. E 1% não sabem ou não responderam, né? Essa pergunta aí, se foi definitiva ou não, né? Vamos aguardar, pessoal. O pessoal realmente está bastante indeciso lá em São Paulo, né? Alianças políticas, pessoal.
A Quest também perguntou ao eleitor, independentemente de quem vai votar, o que acha que vai ganhar, como gostaria que o prefeito fosse. A maioria respondeu que preferiria que o prefeito fosse independente, 49%. Já 32% do eleitorado gostaria que o candidato fosse aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 17% do ex-presidente Jair Bolsonaro. 2% não sabe ou não responderam, pessoal. Muito bem. A pesquisa ainda questionou se o eleitor votaria em um candidato apoiado por Lula, Tarcísio de Freitas e Bolsonaro sem o conhecer. Apoiado por Lula, 68% não, 26% sim e 6% não sabe ou não responderam aí a pergunta se votaria num candidato apoiado por Lula que eles não conhecessem. Agora apoiado por Tarcísio de Freitas, o atual governador aí de São Paulo, pessoal. 66% não votaria, 26% sim, 8% não sabe ou não respondeu. Apoiadores do Bolsonaro, né, que eles responderam aí se votariam ou não num candidato desconhecido apoiado por Jair Bolsonaro, pessoal. 74% não, 21% sim, 5% não sabe ou não responderam a questão, pessoal. Essa é a situação lá em São Paulo, completamente indefinida, pessoal, bastante indeciso, né? A polarização muito forte, né, ocorrendo lá em São Paulo. Vamos continuar acompanhando. Vamos falar sobre Rio de Janeiro, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, que chegou pela primeira vez aqui ao canal Justiça em Foco Notícias, a se inscrever no canal. Nós somos 472 justiceiros. Venha juntar-se a nós, pessoal. Nem precisa esperar esse vídeo terminar, não. Toca o dedinho lá no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe também o seu like é extremamente importante para que o canal Justiça em Foco Notícias aí venha a ser reconhecido aí pelo YouTube com conteúdos relevantes e o indique para pessoas tão especiais quanto você que chegou aqui ao nosso conteúdo. Quero te convidar também a conhecer os nossos outros vídeos, pessoal, os nossos outros assuntos que comentamos aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Pessoal, eu quero também pedir a vocês, deixe seu comentário. O comentário de vocês é muito importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias. Queremos saber o que vocês pensam a respeito dos nossos conteúdos. Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e familiares. Fiquem à vontade a casa de vocês, pessoal. Mas vamos continuar aí falando sobre eleições. Agora vamos para o Rio de Janeiro, pessoal. Que esse sim já parece estar com a situação já resolvida. O atual prefeito do Rio de Janeiro parece já como aí o virtual ganhador, pelo menos é o que apontam as pesquisas, tanto da Datafolha quanto da Quest, né? Para prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes tem 60%, Ramagem 9% e Tarcísio 5%, diz aí a pesquisa. A pesquisa entrevistou presencialmente 1.140 eleitores de 16 anos ou mais no Rio de Janeiro, entre os dias 25 e 27 agora de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada com o número RJ 08084/2024. O nível de confiança é de 95%, diz o site do G1 também, pessoal. Vamos lá. A pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, hoje, dia 28 de agosto, com as intenções de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro, aponta que o candidato à reeleição Eduardo Paes, do PSD, segue na frente com 60% das intenções de voto. Tinha 49% no levantamento anterior, divulgado no dia 24 de julho. Pois é, pessoal, parece que Eduardo Paes de fato não vai ter segundo turno no Rio de Janeiro, não, pessoal. Já está reeleito aí basicamente o atual prefeito do Rio de Janeiro. Na sequência vem Alexandre Ramagem, do PL, com 9%, e Tarcísio Mota, do PSOL, com 5%. A pesquisa entrevistou presencialmente 1.140 eleitores de 16 anos ou mais no Rio de Janeiro entre os dias 25 e 27 de agosto. E a margem de erro é de 3 pontos percentuais, né, pessoal? Como foi aí dito antes, né, foi protocolada aí na Justiça Eleitoral sobre o número RJ 08084/2024, nível de confiança de 95%. Então, vamos continuar aqui a falar sobre essa pesquisa, né? Em relação ao levantamento anterior, Eduardo Paes cresceu 11 pontos, foi de 49% para 60%. Ramagem oscilou 4 pontos para baixo dentro da margem de erro, de 13% para 9%. E Tarcísio
Tarcísio Mota oscilou 2 pontos, também dentro da margem de erro para baixo, de 7% para 5%. Esses números se referem a um cenário estimulado, em que são apresentadas as opções para o entrevistado. Intenção de voto para prefeito, a pesquisa é estimulada, aquela que os candidatos são aí apresentados ao eleitor, né? Eduardo Paes, 60%, Alexandre Ramagem, 9%, Tarcísio Mota, 5%, Ciro Garcia, 3%, Rodrigo Amorim, 1%, Marcelo Queiroz, 1%, Juliette Pantoja, 1%, Carol Sponza, 1%, Henrique Simonadi, 0%, branco, nulo, nenhum, 13%, indecisos, 6%, pessoal. Intenção de votos para prefeito no Rio de Janeiro, primeiro turno, e a pesquisa é estimulada, acabamos de falar, né, pessoal, para vocês. Muito bem. Só há uma chance de haver o segundo turno no Rio de Janeiro, se os outros candidatos, em especial Alexandre Ramagem, for capaz de tirar voto de Eduardo Paes, afirma Felipe Nunes, o diretor da Quest. É o que falamos aí no início da reportagem, né, pessoal? Muito dificilmente haverá segundo turno no Rio de Janeiro, né? E o diretor aí da Quest acaba de confirmar, né, o que só há uma possibilidade, né, caso aí o Alexandre Ramagem consiga tirar votos de Eduardo Paes. Só assim, né, pessoal? Está bem difícil, porque a diferença entre eles é enorme, é absurdamente alta, né? Em um cenário de intenção de voto espontâneo, quando o entrevistado não tem acesso a nenhuma lista dos nomes dos candidatos, 65% ainda estão indecisos. Muito bem, vamos lá. Intenção de votos para prefeito do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, 26%, Alexandre Ramagem, 5%, Tarcísio Mota, 1%, Rodrigo Amorim, 0%, Ciro Garcia, 0%, Juliette Pantoja, 0%, Marcelo Queiroz, 0%, indeciso, 65%, branco, nulo e não vai votar, 3%. São aí quando a lista não é apresentada aí aos eleitores, né, pessoal? Muito bem. Vamos continuar lendo aqui. Você votaria no candidato apoiado, mesmo sem conhecer? Muito bem, pessoal. No Rio de Janeiro, é o seguinte: apoiado pelo presidente Lula, 19% sim, 77% não, 4% não respondeu. Ex-presidente Jair Bolsonaro, 26% sim, 69% não e 5% não respondeu. Governador Cláudio Castro, atual governador do Rio de Janeiro, 12% sim, 83% não e 5% não respondeu. Essa é a pergunta, né? Se esses três líderes aqui, né, pessoal, indicassem um candidato que a população, não, os eleitores não conhecessem, eles votariam ou não, né? A rejeição é bem alta para todos três, né? Muito bem. Vamos continuar aqui. 51% dos cariocas avaliam o governo Paes como positivo. O levantamento mostra ainda que 51% dos eleitores cariocas avaliam o governo de Eduardo Paes, do PSD, como positivo. Outros 34% avaliam o atual mandato do prefeito como regular e 13% como negativo. Ao todo, 2% dos entrevistados não responderam ou não souberam responder. Muito bem. A rejeição. A pesquisa também perguntou em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. Vamos lá: Ciro Garcia, 43%, Tarcísio Mota, 38%, Alexandre Ramagem, 27%, Eduardo Paes, 26%, Marcelo Queiroz, 26%, Rodrigo Amorim, 23%, Juliette Pantoja, 12%, Henrique Simonadi, 11% e Carol Sponza, 8%, pessoal. O conhecimento potencial de voto. A pesquisa também mediu o nível de conhecimento dos candidatos pelos entrevistados, perguntando a quem o entrevistado conhece e poderia votar. O Paes foi o candidato que obteve o maior índice, 69%, Eduardo Paes, Tarcísio Mota, 20%, Ciro Garcia, 17%, Alexandre Ramagem, 16%, Marcelo Queiroz, 8%, Rodrigo Amorim, 7%, Juliette Pantoja, 4%, Carol Sponza, 4% e Henrique Simonadi, 12%. Desconhecimento. Sobre os candidatos sobre os quais os entrevistados disseram não conhecer, Carol Sponza, do Novo, foi que teve o maior índice, 88%. Vamos lá, pessoal.
Carol Esponza, 88%, não conhecem. Henrique Simonazzi, 86%. Juliette Pantoja, 83%. Rodrigo Muri, 69%. Marcelo Queiroz, 65%. Alexandre Ramage, 55%. Tarcísio Mota, 40%. E Ciro Garcia, 38%. Disseram aí não conhecer, né, essas pessoas, né? Esses candidatos aqui, né, pessoal dos entrevistados. 3% não souberam responder ou não responderam sobre Eduardo Paes. 2% sobre Tarcísio Mota, 2% sobre Ciro Garcia e 2% sobre Alexandre Ramage, e 1% sobre Marcelo Queiroz, 1% sobre Rodrigo Amorim e 1% sobre Juliette Pantoja, também 1% Henrique Simonazzi, pessoal. Muito bem, esta é aí a situação no Rio de Janeiro, pessoal, parece estar aí definida. Vamos continuar acompanhando, vamos trazer aqui pesquisa. Outubro já está aí abatendo a porta, então as eleições já estão se aproximando. Então o canal Justiça em Foco Notícias está acompanhando as eleições aqui no Brasil. Estamos de olho também lá na situação na Venezuela e acompanharemos a situação também lá nos Estados Unidos, pessoal. Vamos ver. Kamala Harris deu aí uma subida lá na pesquisa. Vamos ter bastante emoção até novembro, né, pessoal, onde haverá as eleições americanas. Vamos fazer vídeo a respeito desse assunto breve. Vamos trazer aqui novidades para vocês a respeito das eleições americanas, né, pessoal? Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Quero convidar vocês também a nos procurar nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Estamos por lá e fique conosco, pessoal, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser.